O assunto agora aqui no SBT Meio Dia é construções irregulares. Vamos falar desse assunto polêmico, principalmente na região de Florianópolis. A gente já mostrou aqui áreas onde moradores construíram barracos, residências e tudo mais, no norte de Florianópolis, onde, inclusive, no dia 1º de abril, a prefeitura fez uma ação para demolir algumas casas. Depois a gente mostrou aqui também a situação do Alto da Caieira, onde uma grande invasão foi estabelecida em um terreno da prefeitura. E agora o Ministério Público está com uma força-tarefa junto com a prefeitura exatamente para tentar resolver esse problema. Como evitar que novas áreas irregulares se estabeleçam na cidade e também, por outro lado, como auxiliar essas famílias. A Marja Nunes foi em 2 comunidades, ouviu esses moradores, as reivindicações, para entender o que de fato está acontecendo e por que é preciso dessa força-tarefa por parte do Ministério Público. No ar, a reportagem. Falta de saneamento básico, água, energia elétrica. Essa é a realidade de mais de 60 comunidades que vivem em áreas ocupadas irregularmente em Florianópolis e que convivem também com medo da demolição das casas em que moram, do dia para a noite. Essa é a realidade da Vila Esperança, uma comunidade próxima ao bairro Ingleses, no norte da ilha. 11 famílias foram desapropriadas em abril deste ano e 86 continuam no local, mais de 300 pessoas. Uma delas é a dona Luzia, que mora há 5 anos na comunidade. Na casa também moram os filhos e netos. São 8 crianças. É uma das moradoras que a casa quase foi demolida no mês passado. Como é que a senhora conseguiu ficar com a casa de pé aqui? Por causa da advogada, que a advogada chegou e conversou com eles, que não era, aí eles não derrubaram. A Natalina é uma das moradoras mais antigas da Vila Esperança. Está na comunidade há 6 anos. Ela e o irmão, por pouco, não tiveram a casa demolida. E aguardam com angústia o desfecho do processo encaminhado para a Defensoria Pública, principalmente pelas recentes demolições no local. Me ligaram falando que eu estava aqui, daí eles vieram tudo, veio a prefeitura, um monte de gente do exército, vestido de exército, daí já chegaram querendo demolir, tanto que demoliram acho que 3 casas e ficaram a nossa. Quando foi no dia 1º de abril que eles vieram e demoliram 21 casas, nossa, meu coração partiu. Porque a senhora com 4 netos dentro de casa, eles derrubaram mesmo assim, destruíram as coisas delas, botou gente para fora, sabe, foi terrível. Não estamos tão corretos assim, mas também não estamos errados, porque eu não tenho documento da minha casa, mas várias pessoas têm. Os mais antigos, então, têm até numeração das casas, que a prefeitura passou para eles na época. Mas o que a gente quer é que faça justiça, é que a prefeitura venha, legalize, organize, dê uma posição para a gente. Eu estou aqui no Alto da Caieira, no maciço do Morro da Cruz. Outra comunidade que também possui ocupações irregulares. Aqui moram 147 famílias, 222 crianças. Ano passado foram demolidas 13 casas. Os que ficaram sem teto foram acolhidos pelos que aqui continuam. Este ano, a Defensoria Pública conseguiu suspender a decisão da retirada de 70 famílias. Eles vão chegando, mandando as famílias sair de dentro das casas e vão metendo a marreta na parede, nas tábuas, vão botando as coisas para fora de casa, tá entendendo? Como fizeram comigo, demoliram a minha casa e a gente foi de novo, construiu, resistiu e construiu. Até dezembro de 2018, foram registrados 1.594 autos de infração em obras com alguma irregularidade em Florianópolis. Foram executadas 64 demolições em áreas de preservação permanente, as chamadas áreas de APP. É o que mostram dados da Prefeitura da capital. As desapropriações na ilha é um problema complexo, que tem a forma de execução questionada pelas comunidades, mas que também exige uma forte atuação do poder público para a regularização de muitas áreas existentes hoje na capital. A reportagem da Marja Nunes, que foi ouvir esses moradores que estão em áreas irregulares com suas moradias em Florianópolis. O assunto é tão complexo que nós vamos continuar com ele aqui no estúdio. Estamos recebendo o promotor de justiça do Ministério Público, Dr. Daniel Paladino, sempre parceiro nosso aqui do SBT Meio Dia, nosso muito obrigado. E também o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana de Florianópolis, Michel Mittman, a quem também nós agradecemos. Boa tarde. Nós estamos
trazendo esses dois representantes da Prefeitura e do Ministério Público, que uma força-tarefa está sendo desenvolvida em Florianópolis justamente para identificar o que está acontecendo, mapear de fato essas áreas para encontrar uma solução que fique talvez bom para os dois lados. Começar com o promotor Paladino. Em que pé está essa força-tarefa, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Essa força-tarefa ela está sendo montada com vários representantes dos órgãos públicos, sendo a Prefeitura, né, a nossa grande e primeira parceira, e também com várias entidades representativas da sociedade civil, que se dispuseram também a avaliar, né, e encontrar soluções para esse problema, que é extremamente grave, da ocupação irregular, né, do solo urbano, que acaba gerando uma série de consequências nefastas, né, e de várias mazelas sociais. Como, por exemplo? A questão da falta de oportunidades de trabalho, a questão da falta de moradia digna, né, essas pessoas que estão nesses locais impróprios, né, para habitação, elas se encontram em situação, né, de total abandono, né, e também, né, isso gera uma série de mazelas, como eu falei, como a questão da criminalidade penetrando e se infiltrando nessas localidades, né? Essas pessoas estão sujeitas e submetidas também a uma série de problemas de ordem climática e mesmo de assentamento que provocam catástrofes, como, por exemplo, desmatamento, desmoronamento. Então, é um trabalho que vai ser feito a muitas mãos, né, de uma forma absolutamente planejada. Secretário Mittmann, qual é a realidade de hoje de Florianópolis? A Prefeitura já tem um levantamento de quantas famílias estão irregulares, quantas áreas são chamadas de invasão no município? A gente tem, até o ano de 2016, 68 áreas de interesse social. Muito embora em 2016 para cá, que é a data do acordo principal para que a gente chama de reurbanização, tem evoluído, cada dia a gente vê no crescendo. 68 áreas de onde famílias estão ocupando ou não, seriam poderiam? As áreas que seriam passíveis de nós fazer regularização. A grande questão é que esse avanço paulatino sobre novas áreas vai gerando, como o promotor bem colocou, desconfortos gerais, né, no sentido até da justiça social para essa população como um todo. Né? Para a gente começar bem de baixo mesmo, o que é considerado irregular para a Prefeitura? Isso é um tema bastante importante, tá? Porque existe um projeto que a gente está elaborando que se chama de REURB. Tá? A REURB ela tem dois interesses, o social e o específico. A gente mapeou que a maioria das ocupações não é exatamente por pessoas pobres na ilha. Isso é bastante importante colocar. A gente tem uma série de classe média e então até tem muita mansão por aí em área irregular também. Área de parcelamento irregular, que não passou pelo processo legal de parcelamento. E a gente também é parceiro no Ministério Público para regularizar, aí sim, por interesse específico, esses lugares, e a Prefeitura vai ter que assumir a parte de regularização fundiária dessas de interesse social. Importante citar que não é simplesmente, está ocupado, vai regularizar, tá? Porque existe todo um procedimento técnico e analítico, a história daquele lugar também vai ter que contar. Então, é bom diferenciar aquelas comunidades que já existem, já estão consolidadas, e aqueles lugares que ainda não estão consolidados, que são recentes. Então, esse estudo técnico vai ter que balançar e colocar no peso essas duas situações. Aquelas mais antigas, então, a gente pode chamar elas assim, passarão por estudos, de fato, entender o que está acontecendo. E a força-tarefa agora, doutor Paladino, é justamente para tentar frear as novas ocupações ou essas mais recentes? Exatamente, né? No primeiro momento, né, nós vamos fazer um mapeamento, né, e quantificar o número de áreas que realmente estão ocupadas regularmente, embora o secretário já tenha dado indicadores bastante satisfatórios, mas nós precisamos revisar esses números e saber quantas pessoas estão ocupando essas áreas, sejam áreas de risco, áreas de preservação ambiental. No segundo momento, procurar mecanismos para evitar a expansão, né, dessas invasões irregulares. E no terceiro momento seria trazer um ordenamento para dentro dessas áreas já ocupadas, em que não seja possível fazer um tipo de reassentamento, trazer a dignidade, trazer a inclusão social. Não retirar, então, Não mas estruturar retirar, essas áreas. né?
ou talvez retirar aquelas que seja possível, né, de uma forma de um reassentamento. Mas para isso a necessidade do município também definir locais para poder receber essas pessoas. E quando não possível, trazer os serviços sociais básicos para dentro dessas comunidades. Secretário, a Prefeitura tem áreas para receber essas famílias que estão hoje em áreas de invasão? A Prefeitura já mapeou esses locais, não? A gente tem algumas áreas, porém eu acho que vai ser necessário, o estado atual das coisas é necessário uma ação mais afirmativa. O prefeito nos provocou, e é um interesse também do Instituto de Planejamento Urbano e da Secretaria de Habitação, encontrar e fortalecer uma política de habitação social mais forte. O que significa na prática? Significa na prática criar programas que envolvam até, por exemplo, a iniciativa privada para que torne a habitação de interesse social também viável para que os empresários... Oferecendo financiamento, por exemplo, para essas famílias de casas? Uma coisa é financiamento, né, que envolve outras situações a nível federal, naturalmente, mas outra é oportunizar terra a preço acessível, bem localizada, para que se consiga desenvolver empreendimentos, para que tenha essa inclusão social como um todo. Antes da gente seguir aqui, eu gostaria que o senhor explicasse rapidinho para mim uma situação. Você falou que serão analisadas aquelas que estão há mais tempo e que precisam de uma análise mais aprofundada da Prefeitura para saber se ficam, se não, se serão regularizadas ou não. E aí tem, no outro lado, as mais atuais, como, por exemplo, essa da Caieira, também que a gente mostrou na região norte de Florianópolis. Como que vai diferenciar aquelas que são mais antigas e que podem ser regularizadas com aquelas que não, que são mais novas e que precisam ser removidas? Em ambos os casos, a Defesa Civil é um ator extremamente importante, porque mesmo aquelas consolidadas, existem determinadas situações que estão em perigo, né? Então, mesmo alguns anos ocupado, vai ter que ser estudado com aquela comunidade. As novas ocupações são identificáveis por histórico, né? A gente consegue fazer essa análise urbanística. O que a gente quer evitar é o conflito e quer evitar a nova inclusão de invasões, mais invasões, e que se torne um passivo de difícil solução. Então vai ter que ter uma construção também de oportunidade. Entendi. Que a gente e os conjuntos marcar habitacionais sairão do papel ou não? Eu acho que a gente tem que dar as condições para que eles saiam. Hoje tem que repactuar a cidade para que isso seja possível de acontecer. Entendi. Então a gente tem que pegar, por exemplo, a construção civil como um todo, e se a gente quer habitação para todas as classes, então a gente vai ter que, junto dos mecanismos legais, construir essas oportunidades. Entendi. Por exemplo, aqueles que têm mais recursos podem ajudar a financiar aqueles de menor recurso. Paladino, essas operações de demolição de casas que a Prefeitura inclusive fez já no ano passado na Caieira, agora em abril no Morro da Lajota, nos Ingleses, elas podem continuar, elas devem continuar ou não? Bem, nós temos que ter presente que a Prefeitura, né, o município, ele tem o poder de polícia. Ele pode atuar, nesses casos, inclusive para demolir aquelas construções que são irregulares ou estão em área onde não é permitido qualquer tipo de construção. Porém, nós não podemos também perder de vista o fator humano, o fator social. Para onde que nós vamos levar essas famílias? Né? Nós temos um caso agora recente, bem mostrado pela reportagem lá da comunidade do Alta Caieira, né? Mais de 220 crianças, né, já habitando aqueles locais. Nós precisamos, dentro dessa força-tarefa também que está sendo criada, encontrar alternativas, né? Até as demolições, as desocupações têm que ser feitas de forma humana, né? Para que não haja realmente prejuízo para essas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, que vieram para cá em busca de oportunidades. Sim. E não as encontram. Secretário, a Prefeitura pretende continuar com essas operações? Como é que está essa questão? Existe negociação com esses moradores? Quais são os próximos passos? Muito embora não esteja vinculado à minha pasta, é mais planejamento, acho que semana que vem, até provocado pelo Ministério Público, a gente vai ter uma primeira reunião mais intensa para definir uma agenda conjunta. Tá? Eu acho que qualquer atitude não planejada agora e com muita atenção, especialmente às pessoas carentes, é complexa. Mas a gente tem que criar um limite, a gente tem que estabelecer um novo paradigma daqui para frente, porque tem muita coisa acontecendo.
Quero agradecer aqui a participação do secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, secretário Michel Mittima, também a participação do promotor de justiça Daniel Paladino. Vamos acompanhar então, conforme a força-tarefa for avançando, a gente traz as novidades aqui. Parabéns pelo trabalho, promotor. Secretário, muito obrigado pela visita, pelos esclarecimentos.